Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas noites. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 até o 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 até o 7, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Repetindo o versículo 7 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, vamos aqui nos concentrar de maneira bem rápida apenas no versículo 7. Paulo aqui neste momento estava afirmando o seguinte, que embora a pessoa do anticristo naqueles dias e também nos dias de hoje, não tivesse se manifestado de maneira corpórea, de maneira pública, de maneira real, Paulo já dizia, não somente ele, mas como então outros escritores do Novo Testamento, como o apóstolo João, por exemplo, em uma de suas epístolas, eles diziam que embora o anticristo ainda não houvesse se manifestado de maneira pública, e de maneira corpórea, como um ser humano mesmo, como um homem, já havia algo concernente à pessoa do anticristo que já estava operando no mundo, já desde os primórdios da igreja, daquela época primitiva, até mesmo do Velho Testamento, que eram as forças do mal, as forças do espírito do anticristo, que já estava perambulando. Aí ele vai falar o seguinte, porque já o mistério da injustiça opera. E o que é o mistério da injustiça? São as forças do mal, que embora o anticristo ele ainda não esteja se manifestado como pessoa, mas a força, o poder que trabalha nos bastidores, tentando confrontar aquilo que Deus ele diz, já estava perambulando, já estava trabalhando nos bastidores e trazendo para os dias de hoje. Porque alguém vai fazer a seguinte pergunta: o anticristo ele já se manifestou? De maneira pública e corpórea ainda não. Mas nós entendemos que o espírito dele já está perambulando, como acontecia naqueles dias da igreja primitiva. O chamado mistério da justiça. Aí como é que a gente entende isso? As forças do mal trabalham nos bastidores. Tudo aquilo que vem a confrontar as verdades do cristianismo, da Bíblia Sagrada, que está agindo nos bastidores podemos dizer assim, da política por intermédio de leis, que vem a trazer problemas para a mensagem do evangelho, coisas que vêm a confrontar as verdades de Deus, na educação, tudo isso é o quê? São manifestações do inimigo das nossas almas, trabalhando nos bastidores, de maneira sorrateira. E tem embasamento bíblico para afirmar que as forças do mal, elas podem influenciar a nossa sociedade? Tem sim. Evangelho de Mateus, capítulo 4, 8 e o 9. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o 8 e o 9, que diz o seguinte, Novamente, transportou o diabo, Jesus, para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, no versículo 9, do capítulo 4 de Mateus, Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então a Bíblia nos diz que durante aquela provação no deserto, o inimigo das nossas almas levou Jesus até um ambiente muito alto e mostrou todos os reinos da terra e disse, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu te dou, se tu me prestar culto a mim, tu me adorar. Jesus disse, não será assim, porque está escrito, somente ao teu Deus, ao nosso Deus nós prestaremos culto, adoraremos. Então a gente entende o seguinte, porque alguém pode dizer, mas você você disse que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, mas ainda assim nós entendemos que por permissão dele, o diabo ele exerce um certo tipo de influência no sistema no qual nós estamos inseridos. A primeira carta de João, o capítulo 5 e o 19, é outro texto que fala a respeito da influência do mal, no que é concernente o contexto em que nós estamos inseridos no sistema. A primeira carta de João, o capítulo 5 e o versículo 9 e o 19, que diz assim, Primeira epístola de João, capítulo 5, 19, que diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo, ou seja, o sistema, está no maligno. Então, o mistério da justiça que Paulo falou aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, é isso aí. São as forças do mal que estão operando de forma sorrateira no nosso sistema, trabalhando ali de forma sorrateira nos bastidores da política, da educação,
criando situações para querer confrontar aquilo que o Senhor nosso Deus fala em sua palavra. Agora é interessante que esse ponto aqui que a gente queria falar de maneira bem rápida, mas objetiva, e é legal, ó. É quando Paulo diz assim, ó, somente há um que está, vamos ler de novo aqui, ó, somente há um, segunda carta de Paulo, que ele fala a respeito daquele que resiste, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, somente há um que agora resiste até que o meu seja tirado. Alguns vão ficar assim concernente a esse pensamento, porque o texto está falando que as forças do mal elas estão operando, mas existe um que está resistindo, e as forças do mal ainda não se manifestaram de forma completa, porque esse que resiste está oferecendo que resistência, está impedindo as forças do mal de operarem com 100% de totalidade. Aí alguém vai dizer, quem é esse que está resistindo? É a igreja, são as leis constituídas. Sabe o que é que a gente entende pela palavra? É o Espírito Santo de Deus, que está aqui presente na nossa terra e está impedindo o mal. O mal está aí, mas ele ainda não se manifestou de forma total na pessoa do anticristo. E o que é que está impedindo a sua manifestação completa? Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus que está oferecendo resistência. Mas aí, os professores e professoras de escola bíblica dominical, professores de seminário de teologia, é muito legal isso aqui, ó. Porque algum, principalmente no meio do pensamento pré-tribulacionista, vai dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele está oferecendo resistência. Mas sabe em que momento ele vai deixar de oferecer resistência? E esse impedimento no que é concernente o surgimento do mal ele vai cessar? É quando a igreja for arrebatada. Aí o Espírito Santo de Deus ele vai junto com a igreja e aí o anticristo se manifesta. Mas aí a gente vai fazer uma pergunta. Será que para quê? Será que para quê? Será que para quê? O Espírito Santo de Deus ele se retire. Existe a necessidade da igreja ser arrebatada? Juntamente? Não. A Bíblia dá a entender que para que o Espírito Santo de Deus ele vinha se retirar, não há necessidade disso ocorrer no momento do arrebatamento. Isso pode acontecer com a igreja ainda aqui na terra. De que maneira? Por intermédio de uma grande apostasia, abandono da fé. Porque é isso que Paulo vai dizer aqui. Primeiro, antes do anticristo se manifestar, vai acontecer uma grande apostasia. Aí vamos lá, ó. O primeiro livro do profeta Samuel, o 16:14. Primeiro livro do profeta Samuel, 16:14. Para que o Espírito Santo de Deus ele venha se retirar? Há necessidade disso acontecer no momento do arrebatamento da igreja? Não. Isso pode acontecer com a igreja ainda aqui na terra. Primeiro livro do profeta Samuel, 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Nesse momento aqui, o rei Saul já tinha apostatado. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou. E quando o Espírito do Senhor se retirou, um espírito mau tomou de conta da pessoa do rei Saul. Ou seja, Saul a gente pode utilizar isso aqui como um exemplo para mostrar o quê? Que para que o Espírito Santo de Deus se retire, não há necessidade disso acontecer no momento do arrebatamento. Pode acontecer simplesmente por intermédio do quê? De uma grande apostasia. Porque Jesus falou o seguinte, né? Que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou no meio. O que é que acontece se não tiver mais ninguém adorando a Deus? Automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele se retira e o mal ganha terreno. Pegou aí o pensamento, como é legal isso aí, ó? Não há necessidade, tipo assim, ó, porque a gente vai dizer o seguinte, para que o Espírito Santo de Deus ele deixe de oferecer resistência para a manifestação pública do anticristo, há necessidade dele ser arrebatado junto com a igreja. Não, isso pode acontecer com a igreja aqui na terra mesmo, por intermédio do quê? De uma grande apostasia. Aí, o nosso secretário de missões da nossa congregação nos repassou um informativo do DEMID, mostrando uma coisa que está acontecendo na Europa. E a gente vai estar lendo aqui uma coisa que é interessante, ó. É no informativo do DEMID. É um parágrafo aqui, ó, a respeito do que está acontecendo na Europa. A gente vai ler só uma parte aqui, ó. A realidade é triste. Embora seja um país de primeiro mundo, a França é um país ocidental não alcançado de maior resistência ao Evangelho. O número de cristãos na França atualmente é reduzido. Aproximadamente 2% da população é considerada evangélica. Quase não tem mais cristão lá na França. Informativo do DEMID. E segundo alguns escatologistas, não escatologista não, é Bíblia, dá a se entender? Que a nacionalidade do anticristo será europeia, vai vir da Europa. Está tudo se encaixando. A apostasia lá, o Espírito Santo de Deus se retirando, e é de lá que vai partir, vai vir. E que Deus em Cristo vai começar a chamar o chamado sistema do anticristo. Porque é de lá de onde está partindo a grande apostasia. Está aqui o informativo. Ó. Apenas 2% das pessoas que residem na França são cristãos. Não tem ninguém adorando a Deus lá, então automaticamente o Espírito Santo de Deus está se retirando e quem está ganhando o terreno é o quê? É o Espírito do anticristo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.